Em 1933, no momento em que a Alemanha passava por uma crise assim sem precedentes, um psicanalista publicou uma análise bem radical. Ele tentava entender não a economia, mas a psicologia por trás do fascismo. Então, é sobre essa obra que vamos falar, A Psicologia de Massas do Fascismo, de Wilhelm Reich. Olha, esse livro foi escrito bem no auge da ascensão do nazismo. Então não era um exercício acadêmico, sabe, distante da realidade. Pelo contrário, era uma tentativa urgente de responder a uma pergunta que o assombrava. Uma pergunta que nasceu ali, no meio daquela crise toda. A questão era basicamente essa: por que, num período de tanto sofrimento econômico, as massas não foram para o lado da revolução, como todo mundo previa, mas acabaram indo para o nacionalismo autoritário? Era um quebra-cabeça. Bom, vamos mergulhar um pouco nisso. Para o Reich, a resposta estava numa contradição histórica muito profunda que ele observou ali na Alemanha dos anos 30. Então, a teoria econômica da época dizia uma coisa bem clara. A pressão sobre as massas ia levar a uma revolução. Mas o que aconteceu de verdade foi o exato oposto. A estrutura ideológica das pessoas as levou a abraçar o fascismo. Tinha uma divisão enorme, sabe? Uma clivagem entre a base econômica e a ideologia das massas. E o Reich percebeu que essa conta não fechava. Ele argumentou que as explicações que eram só econômicas estavam falhando porque ignoravam um elemento crucial, a própria estrutura de caráter das pessoas comuns. E isso nos leva direto ao coração da tese dele. A origem do fascismo não estaria na política ou na economia, mas sim na psicologia. A definição que o Reich dá para isso é bem reveladora. Para ele, o fascismo não era só um partido político ou uma ideologia de um país específico. Não. Era expressão organizada politicamente da estrutura de caráter irracional da pessoa comum. Algo que, em tese, poderia existir em qualquer nação. O próprio Reich descreveu essa mentalidade como a do Zé Ninguém. Quer dizer, aquela pessoa que é subjugada, que anseia por autoridade, mas que, ao mesmo tempo, lá no fundo, é revoltada. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Na visão do Reich, o fascismo não foi algo imposto de cima para baixo só por uma elite. Muito pelo contrário, foi um movimento de massas apoiado e sustentado de baixo para cima, pelas próprias pessoas. Mas afinal, como é que essa estrutura de caráter se forma? Para entender isso, a gente precisa olhar o modelo que o Reich propôs para a personalidade humana. O Reich, então, propôs um modelo com 3 camadas. Pensa assim, na superfície tem a pessoa educada, responsável, compassiva. Mas por baixo dessa casca tem uma camada do meio, o que o Freud chamava de inconsciente, que está cheia de coisas reprimidas, como crueldade, sadismo, inveja. E lá no fundo, no nosso núcleo biológico, estaria a nossa natureza mais autêntica, naturalmente social, honesta e amorosa. E, segundo Reich, o fascismo seria justamente uma erupção violenta dessa camada do meio, essa camada destrutiva. E isso aconteceria quando aquele nosso núcleo biológico, o natural e saudável, é suprimido, é distorcido. Ok, mas aí fica a pergunta. O que é que suprime esse núcleo? Bom, o Reich identificou uma instituição social central como a grande responsável por criar essa estrutura de caráter. Então, que instituição social seria essa? Qual seria, na visão dele, o principal motor na criação desse caráter que é tão ávido por autoridade? Ele apontou diretamente para a família autoritária. Para ele, ela funciona como uma espécie de fábrica da ideologia do Estado. E como ela faz isso? Principalmente suprimindo a sexualidade natural das crianças desde muito cedo. Ele descreveu isso como uma corrente, uma cadeia de condicionamento. Tudo começa com a inibição moral da sexualidade na infância. Isso, por sua vez, cria uma ansiedade e um medo muito profundos. Essa ansiedade acaba paralisando o espírito rebelde que seria natural. E o resultado final? Um indivíduo obediente, submisso à autoridade. Nessa visão, a repressão sexual se torna uma força tão poderosa que faz com que uma pessoa, mesmo oprimida economicamente, acabe agindo contra os próprios interesses. Em vez de lutar por liberdade, ela desenvolve um verdadeiro medo da liberdade. Então, qual seria o antídoto do Reich para tudo isso? Bem, ele colocou o misticismo de um lado e a afirmação da vida do outro. O Reich enxergava o fascismo como a expressão máxima do misticismo religioso. Para ele, o fascismo pegou a antiga filosofia do sofrimento e a transformou numa religião política sádica. Em oposição a isso, ele propôs uma sociedade governada por princípios que afirmam a vida. Isso fica bem claro nesta citação dele. Amor, trabalho e conhecimento são as fontes de nossa vida. Deveriam também governá-la.
A teoria do Reich, portanto, coloca um conflito bem profundo entre a política irracional e as funções naturais da vida. Isso deixou a pergunta no ar, para a gente pensar: de que formas esse conflito pode ser observado nos dias de hoje? Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.